Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. O convidado de hoje é médico endocrinologista, formado pela Unicamp, professor da Unicamp da Faculdade de Medicina e trabalha com pesquisa relacionada a diabetes e obesidade, que são duas doenças com características epidêmicas que têm assolado a sociedade atual. Ele tem 40 anos, nasceu em Campinas, é presbiteriano de berço, marido da Jussara há 11 anos e pai do Daniel Filho. Por favor, receba com uma salva de palmas o Dr. Daniel Minuti. Fala, Daniel. Seja bem-vindo. Eu achei tão presbiteriano quando você falou, vamos nos assentar. Falei, tão... Boa noite a todos. Muito bom, viu, ver vocês aqui. Vocês são agraciados de estar aqui hoje. Hoje, nesse feriado. O mundo está em festa, né? A festa da carne. E vocês estão aqui buscando aquele que é o Criador de todas as coisas e tenham certeza que Ele se alegra muito, né, com o fato de vocês terem decidido estar aqui durante esse tempo. E eu me lembro de participar de muitos acampamentos, me lembro de estar aqui no lugar onde vocês estão assentados hoje. E o acampamento é um todão, né, cara? Aquele negócio que energiza a gente sai daqui, né, diferente. A gente precisa disso, né? Enche o tanque, né? Enche o tanque. A gente tem que ter essa disciplina de buscar Deus a todo momento, né? Porque se a gente deixar a gente se guiar pelos nossos próprios pensamentos, né? Pelos nossos próprios desejos, esse é o início do fim, né? Então, glória a Deus por isso. E muito feliz aqui de ver vocês aí. Legal, um prazer. Vamos lá, né? Eu queria agradecer muito sua presença com a gente. Para quem não sabe, Dr. Minuti, Daniel Minuti, quando eu fiz o convite, ele respondeu, foi até engraçado assim, né? Eu até levei um susto, que eu falei, ele já, top, já agora. Achei muito legal assim, essa iniciativa de estar conversando com a gente, aceitar o desafio de conversar mesmo, e abrir um diálogo com essa geração aqui. E é um desafio que nós temos enfrentado, mas eu acredito que você também está dentro desse desafio, você não está fora. E eu queria agradecer muito sua presença com a gente aqui, viu? Médico também é isso, viu, Everton? A gente não ia viajar. Nós não tínhamos nenhuma programação para hoje à noite. A gente foi na igreja, né, para a comunidade hoje de manhã. Se a gente pode servir de alguma forma, a gente tá... Bora lá. Legal. Você não falou, né, Cojinho? Deus me ajude. O Daniel você é líder de um grupo pequeno também. Sim, sim. A gente conduziu um grupo durante 2 anos. E esse grupo terminou agora porque, na verdade, não terminou. Ele se multiplicou, né? O grupo se tornou... né, 2 grupos. E eu estou liderando um novo grupo agora, a partir desse ano, né? Legal. Atualmente você está frequentando em qual campo da chácara? Chácara Barão. Barão. Né, domingo de manhã. Legal. Daniel, já te passei, né? Mas hoje de manhã a gente conversou um pouco, o pastor Diego trouxe para a gente uma reflexão sobre vocação, tratando também sobre identidade, e ele nos explicou pela manhã que nós devemos primeiro compartilhar, compreender, na verdade, quem somos, para depois perguntarmos o que temos que fazer. Então, primeiro entender a nossa identidade, para depois querer fazer as coisas, responder à vocação nesse sentido, que senão a gente vai acabar buscando a nossa identidade naquilo que fazemos. Pensando um pouco nisso, e em tudo que você tem vivido, como foi sua vida, a gente gostaria de saber um pouco da sua história. Então, como você chegou até aqui hoje, como foi sua caminhada na fé, na medicina, na área profissional, da pesquisa. Contar um pouco mais de como foi sua vida até o momento e como foi esse processo de vocação, de identidade para a gente, por favor. Em relação a escolhas, eu sou uma péssima pessoa para ajudar alguém. Por que você escolheu fazer medicina? Eu não tenho a menor ideia. Eu era perdido. Se me perguntasse, com 17 anos, antes disso, quem já terminou a faculdade aqui?
Terminou a faculdade. Uma galera. Tem um pessoal aí. Cursando. Eu terminei, tô cursando. Um pouquinho. Tá vendo? Você também, Cojinho, ó, de escolha também, tá difícil. Né? Um dia você vai olhar para trás e entender, né? Mas, então, o que eu queria ser com 17 anos? Não sei. Eu era um bom aluno, um aluno que se destacava, eu gostava de muita coisa, mas eu queria ser militar. Por quê? Não sei, acho que é sonho de criança, né? Soldadinho, aquelas coisas do Comandos em Ação. Eu sou da época, né? Comandos em Ação, Rambo, gente, Rambo. Enfim, mas... E eu gostava muito de matemática. Eu queria fazer engenharia porque eu gostava, eu queria desvendar o cálculo diferencial integral, que você chegou a conhecer também, né? Cheguei, essa desgraça. E eu tinha isso como um desafio, e eu acabei trilhando esse caminho. Eu comecei em engenharia química, mas no mesmo ano eu entrei no serviço militar obrigatório, mas um serviço militar obrigatório que distou um pouco da maioria. Alguém hoje já ouviu falar do NPOR aqui em Campinas? Nós temos aqui, olha lá. O Lucas fez, né? Ou faz ainda? Você aspira ou terminou? Terminou? Tá. Então, como que funciona? Todo homem com 17 anos tem que se inscrever lá para o Exército e é feita uma seleção. A maioria é dispensada porque por o excesso de número de pessoas, excesso de contingente. Tá? E um pessoal fica. Em Campinas, mais ou menos por ano, é 1.800, que eu me lembre. Isso em 98, tá? Então, eram 1.800 pessoas que ficavam por ano no Exército em Campinas. E desses 1.800, é feita uma seleção interna já no começo, e os 30 mais bem colocados numa prova são separados. Eles não vão ser soldados, eles vão ser alunos. Conhece isso, Everton? Não? Conheço. O Everton teve muitas profissões, mas exército acho que não, né? Muitas profissões. Assistente coveiro, bombeiro, que mais? Depois ele conta. Tá querendo me expor, Depois ele conta. Qual o objetivo? Enfim, aí eu fui separado desses 30. Eu era aluno, não era soldado nem cabo, eu era aluno. Né? Então fiz um curso de 1 ano, gostei muito do Exército, não tenho o que falar, uma entidade que respeita muito o ser humano. Tá? Eu vejo em empresas aí, grandes empresas em Campinas aí, tratando muito mal as pessoas. Eu via no Exército, poxa, o pessoal reclama sem conhecer do que se trata. Né? Então, um lugar muito bom. Só que eu não gostei. Por quê? Eu ia ficar quartelado a minha vida inteira? Que diferença eu ia fazer para a humanidade? Porque lá eles falavam, né, que você não podia ficar 1 minuto sem estar preparado, mesmo que ficasse 1000 anos sem guerrear. Eu falei, não, esse lugar não serve para mim, ué. Ficar dentro do Exército aqui, nada contra. Viu amigo, colega? Nada contra, mas eu não gostei. Eu fazia engenharia química à noite, fazia o quartel, aí saí. Muito bem, venci essa fase, não queria mais isso daí. Então eu fiz o primeiro ano de engenharia química, o segundo ano, o terceiro ano. Eu não estava feliz, porque é muito chato o curso, né, a parte básica, mas quando entrar na parte específica da engenharia química ia ser muito legal. E foi pior ainda. Né? Então chegou uma fase em que era o segundo semestre do terceiro ano e a gente visitava fábricas, Ródia, Petrobras, né, a Replan aqui, e eu falei, meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou exercer essa profissão. Né? Foi quando eu tive uma conversa com os meus pais, em que meu pai me apoiou, minha mãe não, minha mãe me chantageou, porque, poxa, 21 anos aí, já falta 2 anos para você terminar a faculdade, pô, se vira, faz outra coisa, termina um curso aí, vai trabalhar num banco, abre um negócio, sei lá. Mas aí me veio a ideia da medicina, né? Por que me veio essa ideia da medicina? Porque quando eu tive essa conversa, minha mãe jogou lá em cima da mesa um relatório de uma psicóloga que eu tinha feito anos atrás, sem contar para ninguém. Eu guardei o dinheiro da mesada e fiz um teste vocacional. E ela colocou assim, de 5 profissões, ela colocou primeiro, segundo, terceiro, medicina. Que era mais o meu perfil. E aí eu falei, poxa, eu acho que vou prestar medicina. Mas não é medicina, presta medicina e passa, né? Não é fácil. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. E aí, era setembro de 99, eu em 2 meses eu prestei vestibular e, graças a Deus, eu passei. Acho que muito porque Deus me ajudou. Rapaz, que é isso, hein? Tranquilo. Não, muito... Tranquilo. E eu fico feliz de contar que eu fiz a mesma coisa, só que em administração. E ele batia no peito. Eu bato no peito, assim, não, porque eu fiz... prestei rapidinho a administração. Ninguém me aplaude. Ninguém aplaude.
Obrigado. Mas sabem por que eu tive tanta dificuldade em decidir aquilo que eu queria? Porque eu não coloquei isso diante de Deus. Eu não coloquei. Eu nasci na igreja presbiteriana, né? Meu pai sempre foi presbítero, minha mãe também sempre ativa. E eu ia à igreja, sempre gostei de ir à igreja, sempre me simpatizei com o fato de ir à igreja, né? De me sentir corpo, né? De Cristo. Na adolescência eu fui presidente de mocidade, a gente organizou tantos acampamentos como esse aqui, né? Nossa igreja não era grande, então a gente juntava ali 1, 2 igrejas para organizar os acampamentos. Foram períodos muito, muito bons. Mas nesse momento de escolha, eu não tive essa sabedoria de colocar isso diante de Deus. Eu tomei as minhas próprias decisões baseado no meu conhecimento, na minha vã sabedoria. Então, acho que Deus me ensinou através de muito sofrimento, porque não foi fácil passar por isso, né? Mas eu acho que Deus me ensinou. E quando eu comecei a sofrer nesse 3º ano de faculdade, que eu não estava feliz, ali eu realmente me lembro... É quando eu me lembro de ter dobrado meus joelhos, assim, pela primeira vez na minha memória, né? De ter me colocado à disposição dele, em que eu não estava nem um pouco feliz com aquilo que eu estava fazendo. Não via muito futuro naquilo que eu estava fazendo. Eu pedi ajuda de Deus e com sofrimento, com oração, com conversas cruciais ali com os meus pais, principalmente, né, meu pai e minha mãe, esse caminho se apontou. Então, eu acho que eu tive essa capacidade de estudar muito em pouco tempo, muito por aquilo que eu já fui durante toda a minha vida, que eu tinha sido um bom aluno, né, pelo aquilo que a faculdade de engenharia me ofereceu, de matemática, física e química. Eu só poli algumas coisas para o vestibular e graças a Deus eu consegui chegar naquele momento onde eu estava, né, médico. Mas não é fácil ser médico também. Estou vendo várias pessoas aqui que fazem medicina, que estão cursando, alunos aqui que passaram por mim já. Também não é fácil ser médico, porque você tem aquela euforia do passeio no vestibular, né, de aparecer nesses outdoors. Né, meu nome já apareceu lá, já apareceu minha foto lá, entendeu? Mas isso se passa rapidinho. Né? Nós éramos em 100 alunos e todos os 100 eram os melhores. Então você é mais um ali naquele meio. Aquela euforia passa rapidinho. Né? Você tem um curso básico muito chato, né, que não é muito atrelado à prática do cuidado com as pessoas. E no 3º ano você entra em contato com a realidade. Né? Então aquele jovem que tem muito potencial, que sabe muito, que está numa super universidade, ele se depara com a realidade, né, que é o sofrimento humano. Né? A gente, né, vocês podem ver, né, a gente tem muita limitação dentro de um hospital. Né? Primeiro porque muitas vezes assim, aquele doente que você está vendo naquele momento, uma doença muitas vezes incurável, é fruto de anos de erros. A pessoa não se cuidou, foi viciada em alguma coisa que, né, destruiu o organismo dela, ou ela não foi aderente às medicações porque não tinha condição, ou porque não acreditava que a medicação pudesse fazer efeito, e depois de um determinado momento a doença aparece. Né? Então a gente passa por muitas frustrações no cuidado, mas é nesse momento que a gente vê qual que é a nossa vocação. O médico, em algumas vezes ele cura, mas na maioria das vezes ele traz conforto, né? Ele oferece a mão, o cuidado. Né? E hoje nós estamos na era das doenças crônicas. Né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade são condições que levam a várias disfunções do nosso organismo. Né? E elas têm que ser tratadas precocemente. Então, esse é o grande desafio hoje. Né? Então, é muito desgastante. É muito legal ser médico, a gente faz muita diferença na vida das pessoas todos os dias, mas é muito cansativo. A gente precisa conciliar muito trabalho e uma organização da gente ter momentos de descanso. Né? Hoje você acredita que você vive o seu chamado? Ou como médico, professor, pesquisador? Sim. Quando a gente termina a faculdade, né, o médico não tem esse problema. Né? Eu não sei como é que está hoje, né? As coisas estão mudando muito, mas a gente não tinha problema de emprego. Olha como é que foi. Eu fui pegar o meu protocolo do CRM lá na faculdade, protocolo, porque ia sair a carteirinha. Uhum. Na saída do prédio tinha assim, umas 15 pessoas te abordando, que precisava de gente para trabalhar. Trabalhar na prefeitura tal, hospital tal, era muito bom. Imagina, você mal acabou de sair, pegar seu protocolo e você já está sendo chamado em 15, 20 lugares. Isso é muito bom. Então você começa a trabalhar. Né?
No começo é cansativo, porque você se depara com as dificuldades, né, de que você não pode fazer tudo aquilo que você imaginava, né? Mas você começa a ganhar um pouco de dinheiro, isso é bom, né? Ganhar dinheiro é muito bom, né? Ele só não se pode tornar um ídolo na sua vida, né? Que para muitos médicos eles começam bem, você vê que a pessoa está indo bem, ela faz o curso, ela faz a especialização dela, ela está ali com aquela ideia de que ela vai ajudar as pessoas, mas quando ela cai no mundo e se depara com essa possibilidade de ganhar muito dinheiro, às vezes aquele sonho que a moveu a chegar até aquele momento onde ela está ali se desfaz. E a pessoa começa a fazer as coisas que não são legais. Eu acho que todos aqui têm experiências ruins assim com o médico, né? Em pronto-socorro, em consultório. Então, eu costumo não julgar essas pessoas porque é difícil para elas também, porque é o dia inteiro de sofrimento, né? Eu acho que pastor tem muito isso, né? Muitas vezes a pessoa te procura que ela está sofrendo, né? Você tem que se doar bastante, né, Cojin, né, pastor Everton? Você está todo o tempo se doando. Isso para muitas pessoas é cansativo. Ela não consegue suportar isso durante muito tempo, né? Mas entrando no meu chamado aqui, Cojin, foi assim, ó. Eu fiz residência médica em clínica, 2 anos. Porque isso me habilitava a prestar o concurso para endocrinologia, né? Aí, nesse segundo concurso, eu também fui aprovado, e no final do segundo ano dessa residência, eu estava no meu 10º ano de Unicamp. O último ano de residência, você é muito convidado a dar aula dentro da faculdade. E nessas apresentações, sempre algum professor me chamava e falava, poxa, você já pensou em ser professor? Porque você explica bem, a maneira como a didática que você tem, ela é interessante, eu acho que prende a atenção das pessoas. Pensa nessa possibilidade, né? E depois a partir daquele momento que eu me acheguei mais a Deus, e eu acho que eu tive um relacionamento muito bom com Deus durante a faculdade, depois da faculdade, eu sempre pedia o que Ele queria de mim. E eu acredito que essas pessoas, né, ao me procurarem, era a própria manifestação da providência divina, né? A gente no Velho Testamento via muitas manifestações, né, grandiosas de Deus, assim, né? Aquela coisa do fogo à noite, da proteção das nuvens, do maná, né? Mas hoje isso é difícil acontecer. Eu acredito em milagres, mas acho que Deus ele vai agir mais pela providência, né? Então, se a gente está próximo, né, em comunhão com Deus, a gente consegue entender qual é o mover dele para a nossa vida, né? Se a gente não tiver essa espiritualidade, né, tiver essa disciplina de tentar se conectar todo dia ao Deus Criador, a gente consegue entender qual é o mover, né? E foi aí que eu comecei a entrar no viés da pesquisa, porque isso me habilitava a ir para a faculdade, ser professor. Então foi por isso, né? Então eu entendi que o mover de Deus, né, naquele momento era: entra naquela faculdade e seja exemplo para a pessoa, seja formador de médicos. E esses médicos vão levar essas características que você tem, que ele me deu, né, para o mundo afora aí, né? Muito legal. Eu ouvindo o Daniel falar, eu já pensei aqui em umas 5 perguntas. Mas eu tenho uma que eu acho que seria... Não sei se eu estou indo para o caminho do pessoal aqui, hein? Depois a gente pode até abrir para eles, não pode? A gente tem algumas perguntas do pessoal, mas eu acho que seria legal a gente pode sim. A gente abrir sim. Sim. Perguntar para as alunas. Eu acho que tem uma questão que é de interesse de todo mundo aqui. Você falou algumas vezes a palavra felicidade. Eu estava fazendo aquilo que não me fazia feliz. E aí eu estava em busca de encontrar algum caminho que me fizesse feliz. E aí agora eu faço algo que me faz feliz. E eu acho que essa é uma questão para a nossa geração, acho que para mim e para a maioria de nós aqui, para a minha geração, felicidade se tornou um ídolo. Felicidade se tornou o medidor, o critério, o filtro, o crivo na tomada de decisões. Se eu estou num relacionamento que me faz feliz, eu permaneço. Se eu estou num relacionamento que não me faz feliz, eu caio fora. Se eu estou num trabalho
no trabalho, numa família, num lugar, num círculo de amizades. A felicidade se tornou um mote. Você é feliz? Não. Então acho que você deveria... Se tornou um mote da nossa cultura isso, né? E eu gostaria de perguntar, que você trouxesse até uma reflexão mesmo com base na sua espiritualidade, na sua experiência como discípulo, como pai de família, como médico e tudo mais. Trouxesse para nós uma reflexão. Até que ponto pensar na felicidade me ajuda a tomar decisão a respeito do que eu devo fazer? Até que ponto a felicidade é uma aliada? E até que ponto a felicidade se torna um ídolo nas minhas escolhas, que é o que se tornou para a nossa geração. Você quer um tempo para pensar? Não. Então, aí depois dessa a gente canta uma música, então. Everton, essa questão da felicidade, isso vai depender qual que é a sua base do que é felicidade. Se eu for pensar no mundo secular ou se a gente for pensar no que é felicidade segundo o saber bíblico, né? Que é a sabedoria bíblica. Então, é o que a gente está vivenciando nessas últimas semanas, né? A gente começou na semana passada? Na outra? Eu estou perdido aqui, não. É a terceira semana já de reflexão, né? Sobre felicidade, né? Que é onde vem as bem-aventuranças, né? Então, a gente tem que buscar a felicidade que Deus quer para a gente, né? Então, as bem-aventuranças... O que quer dizer bem-aventurados lá no original, em grego? É Macários, né? Nós tivemos até uma série já na igreja, né, de Macários, que Macários é uma felicidade tão intensa que eu não tenho palavras para descrever, né? E as bem-aventuranças, ela traz isso. Qual é o caminho para a felicidade? Então tem lá Mateus, né? Mateus 5 traz lá o que Deus espera daquele que o segue, né? Ali estão as regras para que você seja feliz. Então, para mim, Everton, em relação à minha profissão, foi isso. Primeiro, colocar sua vida diante de Deus. É isso que você tem que fazer. O que isso vai virar, eu não sei. Eu não sabia na minha época, né? As coisas foram sendo trilhadas, né, através da própria providência de Deus. Mas a minha alegria hoje, na minha profissão, é eu fazer diferença na vida das pessoas. O próprio C.S. Lewis fala, né, que Deus decidiu pregar para outras pessoas disfarçado de Everton, disfarçado de Cogim, disfarçado de Daniel, né? Jesus, melhor dizendo, né? Jesus quer ser conhecido através de mim, de você, né? Então, eu acho que pela minha profissão, eu consigo fazer diferença na vida das pessoas, levando cura, amenizando sofrimento, muitas vezes só ouvindo, né? Sendo uma mão amiga, um braço estendido. A minha alegria está nisso. Só para você ter uma ideia, o Everton, nós tivemos um churrasco agora faz 2 meses de 15 anos de formado, né? Então, 15 anos de formado. Uma boa parte da turma foi. O que eles querem? O que a gente leva em consideração ali? Porque está todo mundo bem ali. Pô, está todo mundo bem de vida, né? Uns ganharam mais dinheiro, outros ganharam menos, mas todo mundo tem muito mais do que precisa. Então, o foco não foi esse. O foco não foi grana. O foco foi assim, casou, tá feliz? Pô, seus filhos, cara, que coisa boa ter seus filhos aqui. Pô, não casou, não deu certo. Puxa, que pena. Era tudo isso. Poxa, o cara tá casado ou não tá? Se tá bem casado ou não está? Se os filhos estão bem ou não? Então, assim, veja, não é dinheiro, primeira coisa. Né? A busca da felicidade está muito ligada a consumo. Né? Quanto mais eu consumir, mais feliz eu vou ser. Tá? Mas esse é um caminho sem volta. E eu digo para vocês, gente, eu já entrei num burnout só por causa de dinheiro. Tá? Eu não sou perfeito. Tá? Principalmente quando meu filho nasceu. A gente morava numa casa, a gente tomou a decisão de mudar para uma casa que custava o dobro do preço, e isso decorria, a gente fazia uma dívida. Eu não sei lidar muito bem com dívida, minha esposa sabe, nessa parte ela é sensacional. Mas eu não soube lidar com isso, com filho recém-nascido, com dívida, e eu comecei a trabalhar absurdamente. Tá? Praticamente não tinha folga. Até eu chegar num determinado dia na minha casa, que o vizinho convidou para fazer um churrasco de última hora, e numa reunião em família eu tive um piriri lá, sei lá que eu tive um piti, sei lá, voltei para casa e fiquei lá passando mal, tremendo, entendeu?
eu não estava mais suportando, eu estava trabalhando sem parar, e eu estava perdendo a paixão por aquilo que eu estava fazendo. Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, né? E na segunda-feira, eu entrei no carro dela, me levaram para um psiquiatra, né? Eu fui para um psiquiatra. E, na verdade, eu tinha que fazer alguns ajustes na minha vida. Eu fui uma vez. Ele me mostrou o que eu tinha que fazer e eu decidi mudar. Graças a Deus, eu tive essa percepção de que eu tinha que diminuir um pouco o meu ritmo de vida, né? Aquilo que colocava pressão sobre meus ombros não era tão grande assim, era um peso que eu criava, né, para a minha vida. E aí eu resolvi fazer algumas mudanças. Pra você ter uma ideia, eu, sei lá, reduzi em 1/3 o meu salário em alguns meses depois, mas menos é mais. Menos é mais. Então a gente começou a curtir mais a nossa família. Até houve uma pequena crise ali no casamento, que se resolveu porque nada melhor do que convivência, né? A falta de convivência, ela vai gerando um abismo, né? Então, você sai muito cedo de casa, trabalha muito, chega à noite esgotado, não tem diálogo dentro de casa, mas a gente está fazendo isso por um bom motivo, né? A nossa sabedoria, eu estou fazendo isso por um bom motivo. Só que abismos vão sendo criados dentro de casa, né? E vocês podem levar isso para a vida conjugal, namoro, vida com os pais, vida com os filhos. E, de repente, quando vê um problema, existe um abismo entre duas pessoas, né? Então, até vejo isso como o próprio mover de Deus, né? Ter uma esposa virtuosa que muitas vezes te dá o termômetro, né? A mulher, ó, guardem isso, hein? A mulher é o termômetro. Quando a coisa não tá boa, elas conseguem perceber antes da gente, homem, hein? Então, meninos aí, ó, prestem atenção. Isso não foi combinado, tá, gente? Não é. Que o Diego tratou na primeira noite. A mulher, quando dá dica que a coisa não tem no caminho bom, ouçam e, assim, tenham essa humildade de sentar e tentar entender qual o caminho que vocês estão tomando, né? Vai lá, Cojinho. Eu posso só trazer um comentário antes de você encerrar? Só para o pessoal entender por que o Daniel está aqui. Eu conversei com o pastor Juliano. Eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele, que eu chamo sempre ele de Gil. Pastor Juliano. E eu falei, Gil, fala para mim aí o nome de alguém da chácara que você indica para estar com a gente lá conversando. E aí a gente começou a pensar alguns nomes, né? Vieram o nome de algumas mulheres. Aí a gente já falou da Elga. Aí eu falei, não, a Elga já esteve com o pessoal já algumas vezes, né? Aí, para quem não convive, não está habituado à chácara, eu tenho procurado, e acho que esse é o exercício aqui, aproximar a comunidade da gente. Porque assim, gente, homogeneidade, esse negócio da gente sempre estar entre os iguais, ouvindo os iguais e pensando nos iguais, a gente sempre estar no nosso conforto, é uma coisa muito... confortável e não transformadora. E aí eu falei, que tal a gente ter alguém da nossa comunidade aqui presente e a gente pudesse ter começar a derrubar, a preencher um pouco essas lacunas, esses abismos entre aquelas pessoas, os jovens que estão na comunidade e as pessoas que já estão 1 passo, 2 na frente. E aí é interessante que toda vez que acabam os nossos encontros, é muito nítido a gente ver o seguinte: você olha lá no espaço conviver e você vê as turmas. Sempre as famílias saindo, algum bate-papo, pega a criança, vai embora, e os jovens ficam. Ficam e permanecem, ficam até alguém mandar embora. E aí normalmente começam a apagar a luz. Essa foi a estratégia. E aí a gente está lá junto o tempo todo. Eu tenho certeza, tem várias pessoas aqui que frequentam a mesma igreja que você, o mesmo campo que você, e nunca conversou com você. Sem dúvida. E vice-versa. E você também viu várias pessoas aqui que nunca teve oportunidade de... Então, esse encontro aqui, eu gostaria de que a gente tivesse mais vezes ao longo aí do ano, outros acampamentos, para que a gente pudesse suprir um pouquinho dessa lacuna. Eu acho que é importante, muito provavelmente, quando vocês virem o Daniel, a Jussara e as crianças, vão olhar e vão identificar e vão conversar
e vão dar um feedback, e vão se identificar de alguma maneira. E isso faz toda a diferença numa igreja saudável. A beleza da igreja é justamente a singularidade, a diferença entre as pessoas, né? A gente tem que aproveitar mais isso. Então, os jovens têm que estar mais em comunidade com os adolescentes, mostrar como que é passar pela universidade, os jovens profissionais, ajudar os universitários. Então, ter mais essa vivência em comunidade como uma família mesmo, e não só como os pares, né? Vamos cantar mais uma música? Microfones. Rapaz, Eu acho que é isso que eu vou falar, bater palma, essa banda. senhoras e senhores, Daniel Matu. Que foi isso, rapaz? Rapaz, vamos orar? Ô Daniel, você é tímido, cara? Um pouquinho? Ele, no começo, quando ele começou a cantar no louvor, ele cantava com o freio de mão puxado. Não ficava, cara, esse cara pode dar mais do que isso. E aí, ó, Tá aí vendo? agora. Deus te abençoe, cara. Amém. Deus te abençoe. Ele cantava com o freio de mão puxado. Cara, tem mais coisa aí pra sair, pô. É isso aí. Muito bom. Benção. Alguém já queria fazer alguma pergunta? Alguém já levantou algo? Opa, lá no fundo vou levar o meu microfone até Esse lá. eu conheço, hein? Esse eu conheço de velha data. Fala, Daniel. Cara, bom demais te ver aqui. A gente teve o privilégio de caminhar um ano junto, né? 2 anos atrás. A gente fez parte de um grupo discipulado, né? E o que marcou naquele ano, né, foi que eu era mais novo lá, né, disparado. Disparado. Mas foi um privilégio, assim, caminhar, porque era, né, você, o Noadir ali liderando o grupo e outros, né, 2 homens também ali casados, com filhos, histórias e tudo. Aprendi muito com vocês, né? O que eu quero te perguntar, né, porque assim, para mim o que marcou muito, assim, foi ver primeiro, né, homens ali já com histórias, né, casados, etc. E totalmente abertos ali a ser ensináveis, né? Então buscando ali o discipulado, ativos nesse sentido, né? Então a pergunta que eu deixo é: o que você estava buscando naquele ano, né? E o que foi aquele ano, né? Tá naquele discipulado e o que desde então foi para você isso, né? Gabriel, assim, vai fazer link com o que eu estava contando. Eu estava trabalhando demais da conta, participando muito pouco da comunidade, né? Eu trabalhava 2 domingos, então eu mal ia 2 domingos por mês na igreja, né? Então, assim, foi um outro momento, fase de vida que eu fiquei desconectado de Deus. Comecei a me levar pelos meus projetos. Esse é um grande erro, que me levou a uma situação ruim, um momento de crise, né? Com a diminuição do ritmo de trabalho, Gabriel, eu comecei a frequentar mais, eu comecei a dedicar mais tempo para oração e comecei a buscar de novo o que Deus queria de mim naquele momento, né? Foi quando teve aquela série de mensagens, Operação Patmos, né, que foi o estudo do livro de Apocalipse, né? E ali teve uma das pregações foi muito marcante, tá? Que vai explicar o porquê que a gente acabou se encontrando e vivendo um ano juntos ali. Deus, né, na pessoa de Jesus, não saiu lá do trono dele, desceu aqui, entendeu? Para ter uma vida miserável, ser esbofeteado, ser ultrajado, vilipendiado, morto numa cruz, pregado. Não foi à toa. Ele não morreu naquela cruz à toa. Ele é o Criador do universo, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele está lá, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Logo ele volta, muito em breve ele volta. Maranata, né? Maranata, a gente, né, tem feito muito pouco isso, né? Vem logo, né? Acaba com isso logo. Vamos para o céu logo. Não é? Mas seja feita a vontade dele. Mas não acabou tudo porque tem ovelhas ainda, que estão vagando por aí, ó, nessas festas aí de carnaval e não ouviram a voz do pastor. E só vão ouvir a voz do pastor se a gente for falar com elas. Não é? Isso começou a me incomodar demais, né? Tem aquelas cartas às igrejas, né?
em que Deus estava dando assim, ó, segura esse candelabro aqui, ó. Eu estou te dando a oportunidade de você ser veículo de disseminação da minha palavra. Mas assim, aproveita, porque assim, os planos de Deus não se frustram nunca. Ele vai fazer a obra dele, independente de você ou não, mas ele vai tirar o candelabro da sua mão e vai dar para outro. E você perdeu, cara. Isso me incomodou demais. Né? A gente tem muito aquela ideia de que Deus é assim, é bonachão, bonzinho, né? Pai, aba, pai. Ele só tem, né? Ele só vai te abraçar, você pode fazer o que você quiser de errado. Eu tinha essa espiritualidade infantil, entendeu? Eu posso errar de maneira inconsequente, que ele sempre vai me abraçar. Não é bem assim. Né? Aqueles crentes mornos, né, de Filadélfia, né? O que ele vai fazer? Né? Quem não está nem lá nem de cá, ele vai vomitar da boca dele. Aquele que se diz crente, mas não é um verdadeiro salvo. Né? Está na igreja a todo momento. E eu me senti nessa, eu questionei minha própria salvação. Eu tinha nascido na igreja, eu tinha participado de liderança de igreja, e até aquele momento eu estava vivendo para mim, não estava vivendo para o Criador. Eu comecei a entender que eu tinha uma responsabilidade, Deus tinha me dado tanta coisa. Eu nasci numa família muito pobre, cara. Eu nasci meio que num cortiço, para você ter uma ideia. Morava junto com meus avós, era uma confusão que, sei lá. Meu avô que bebia, entendeu? Eu tenho cenas assim da minha infância assim, horríveis, mas enfim, Deus me protegeu. Não sei como. Né? Deus concedeu para minha família alguma estrutura, alguma condição. Meus pais tinham que... O ensino era uma maneira de eu avançar na vida de uma forma honesta. E eu acho que eu acabei honrando eles dessa forma, entendeu? Conseguindo chegar onde eu cheguei com meus próprios esforços, com a ajuda de Deus, lógico. Né? Mas eu precisava servir. Eu precisava não só ser exemplo dentro de um consultório, dentro de um hospital, eu precisava trabalhar para o reino. E aí eu fui falar com o presbítero no Adir. Que eu não estava bem, que eu estava me sentindo mal, que eu acho que de alguma forma eu tinha que servir. Ele falou, cara, no Adir você conhece, né? Cara, você quer resolver seus problemas? Tem que cuidar de gente. Você tem que cuidar de gente da igreja. Vamos passar um ano juntos. Aí montou-se um grupo de discipulado. E a gente ali acabou se conhecendo, se descobrindo. E, poxa, se eu ensino na faculdade, se eu ensino no consultório, né? Porque o médico é um orientador no consultório, ele é um orientador, um educador. Por que eu não posso fazer isso na igreja? Não é empáfia nem altivez minha. Deus me presenteou com essa capacidade, com esse dom. E se eu tenho essa responsabilidade, eu tenho a obrigação de cumprir com isso. Né? Foi quando houve essa capacitação, que depois ela continuou, né, Gabriel? Mas aí veio o grupo pequeno. Então, Deus me deu essa responsabilidade de levar a palavra de Deus. Né, o grupo pequeno não é só repetir aquilo que a gente ouve aos domingos, né, mas é colocar em prática, né, colocar a mensagem dentro do contexto de cada pessoa ali, de cada família, e ali você vai conhecendo cada um, né, seus pecados, seus pecados recorrentes, né, todo mundo tem seus pecados recorrentes, e esses têm que ser levados ali para o altar, né, Deus gosta disso, que você leva para o altar dele, não adianta esconder o esqueleto no armário, né, outra série, né, esqueletos no armário. E aí nasceu essa questão do grupo pequeno, de cuidar de pessoas. Eu posso dizer que eu sou muito mais feliz depois de começar um grupo pequeno. As lutas são grandes, viu, Gabriel? Liderar grupo pequeno é uma luta muito grande, mas é muito bom. É muito bom ver Deus agindo através de você, para a honra e para a glória dele, não para minha, para a honra e para a glória dele, e você vê pessoas sendo abençoadas e vidas sendo transformadas através do seu trabalho. É muito bom, é muito bom. Respondi? Eu posso só... Sei que o Cojinho está querendo... Pô, eu falo muito, eu sou muito prolixo, né? Não, eu queria faz assim. Eu queria, na verdade, você deve ter percebido que o tema do nosso acampamento, da reflexão que nós estamos fazendo com o pessoal ao longo desse ano é ser. E eu queria agradecer muito você pelo fato de você estar vindo aqui sendo vulnerável como você está sendo, porque você poderia vir aqui pintar um cenário de tipo, ó, sejam assim. E nossa, sou um miserável. E essa vulnerabilidade... Nossa, sou um miserável. Essa vulnerabilidade é importante, eu vou falar por quê. A gente tem uma imagem do acampamento na nossa experiência
de que o acampamento vai trazer para a gente um combustível, uma euforia para nós nos tornarmos. Qual que é o problema disso? Eu não acredito que um acampamento é capaz de fazer com que alguém seja o que Deus quer que nós sejamos. E você vir aqui, eu acho que trazer você aqui com o pé no chão, com uma experiência sua de vida, eu acho que isso nos traz um pouco para o chão e coloca os nossos olhos não para o final do acampamento e não para o final da semana e falar assim, caramba, eu tenho que ficar até o final de semana mantendo essa euforia acesa e a gente não consegue fazer isso nem até o final do mês de março. E aí o convite é para ser igreja, ser filho de Deus, ser humano, ser vocacionado, que é o que nós temos conversado aqui, ser homem, ser mulher, segundo a imagem do Criador. E acho que esse é o ponto da sua presença aqui, a importância da sua presença aqui com a gente, porque faz com que os nossos olhos não lancem no fim do mês, mas faz com que nós, inclusive eu, lancemos os nossos olhos para quem nós queremos nos tornar e como que as nossas experiências, a nossa caminhada podem nos ajudar a nos tornar, a nos transformar ou a nos deixar ser transformados para nos tornarmos. E por isso que eu acho que a sua experiência é muito importante, porque eu acho que a tendência nossa, na experiência do acampamento, e muitas igrejas fazem isso, inclusive às vezes a gente tem a tentação de fazer, é fazer, não, bota emoção no negócio, eu só sentindo, aí a pessoa entra na semana na vida dela e não tem música de fundo quando o seu patrão fala. Não tem. É a vida dura lá mesmo. Não tem, quando você chora não tem música de fundo, é você sozinho lá e tal. E a gente precisa ter o pé no chão, gente. E são essas experiências que fazem a gente, que Deus usa, são essas ferramentas que Deus usa para nos tornar quem Ele quer. Grupos pequenos, a igreja, a comunidade, a vida. E acho que é só chamar atenção para a importância. Acho que é C.S. Lewis que fala que a gente, como cristão, vive muito mais no vale do que no pico na fé, né? Se eu não me engano é ele, ou algum outro autor que eu li. Mas enfim, eu lembro de ter lido. Coloca na conta dele ou do Agostinho? C.S. Lewis, Agostinho, ou como que é? Clarice Lispector. É um desses daí. A gente está tendo grupos pequenos aqui funcionando no acampamento. A nossa dinâmica começa com a mensagem logo cedo, depois do grupo pequeno. E uma dúvida que surgiu num grupo pequeno foi a respeito da diferenciação entre vocação e profissão. Muitas vezes a gente acaba confundindo, ou então assim, eu tenho uma profissão para sustentar minha vocação, largo tudo e vou viver minha vocação. Então isso é muito nebuloso. Aí eu queria que você contasse mais ou menos a sua perspectiva. Como que se diferencia, qual que é o limite entre as duas coisas, quando há harmonia e quando não há. Então, se você puder contar um pouco pra gente. Cojinho, para mim foi mais fácil nesse sentido, né? Porque Deus me deu uma profissão cujo objetivo principal é cuidar de pessoas, né? Então, a vocação muitas vezes mistura com a profissão, né? Então, para mim foi mais fácil, foi até um ponto de alívio. Quando eu entrei nesse caminho da medicina, eu até já me tranquilizei. Aquela ansiedade minha de fazer diferença na vida das pessoas, ela melhorou. Eu sabia que era aquilo que eu tinha que seguir, né? Que a vocação e profissão elas estavam muito intrinsecamente ligadas ali, né? Agora, eu acho que é o seguinte, voltando àquilo que eu falei, né? Eu vou repetir de novo. A gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. Alegrem-se com o que Deus tem reservado para vocês. Deus está colocando vocês onde vocês estão, aqui na comunidade, na universidade, numa empresa, onde quer que vocês estejam, dentro do contexto familiar. Deus tem um plano para vocês. Deus quer usar vocês para a honra e para a glória dele. Vocês vão levar a salvação, né, em Cristo Jesus, com o testemunho da vida de vocês, sejam trabalhando numa determinada empresa e sendo exemplo de conduta, né? Não precisa sair pregando o evangelho também, a gente prega mais por exemplo, né? Eu vejo isso com criança, você não pode falar uma coisa errada que copia, as crianças copiam a gente. Como a gente melhora com filho, né? Como a gente melhora?
porque eles são uma réplica da gente, né? Então, voltando na questão da profissão, né? Coloquem a vida diante de Deus, alegre-se de estar onde vocês estão, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de vocês, para a honra e para a glória dele, não para a nossa. Amém. Agora, né, a sua vocação pode estar no desempenhar da sua profissão, como pode ser através... Né, porque quando a gente rende a nossa vida a Deus, a gente crê que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Redentor, você é presenteado com dons. Né? E para você descobrir seu dom, está muito ligado àquilo que você tem como habilidade. Tá certo? Poxa, se eu morro de medo de falar em público, eu trabalho na frente do computador ali sozinho no home office. Será que vai ser pregar? Não, acho que não. Né? E eu tinha dúvida quando eu comecei. Eu preciso servir. Mas não sabia. Não me achava capaz de falar, assim, ainda mais participar de grupo pequeno. Eu fui ser flanelinha lá. Lembra que tinha os flanelinhas na chácara antiga? Não tinha segurança lá. Era um grupo de pessoas que ficava ajudando a estacionar. Eu fui estacionar carro, ajudar a estacionar carro. Foi ótimo. Me senti super bem. Conheci muita gente, tirou um pouco da minha altivez, né? Porque a gente sempre tem nossas vaidades, né? Pô, foi ótimo ficar ali pegando, ajudando a estacionar os carrão ali. O cara nem olhava na sua cara. Pô, na igreja o cara nem me fala obrigado, cara. Oferece uma moeda. Glória, eu não estou fazendo isso para merecer um obrigado, mas, pô, nem um obrigadinho ali, pô. O cara estacionar, pá, tal, reclamar, não quero essa vaga, eu quero aquilo, mas, cara, colabora, amigo, vamos acertar aqui. Não, cara, beleza. Mas foi muito bom. E assim, e você continua orando, cara, faz alguma coisa. Depois as coisas vão aparecendo. Depois fica mais fácil. Faz alguma coisa, inventa alguma coisa para fazer lá. Depois... Tem uma frase que eu tenho ouvido muito, tanto no seminário, e hoje foi engraçado que o Diego repetiu a mesma frase que meu professor usou, que Deus gosta de usar pessoas ocupadas, né? Então Pedro estava lavando rede, o outro estava fazendo negócio, e um deles estava lá ocioso, parado. E aí vai muito de encontro com isso. Então se ocupe, vá fazendo, que você vai descobrindo através da experiência, né? Assim... Eu acho engraçado... Quando 3 anos de flanelinha, eu fiquei 3 anos lá, cara, no estacionamento. Quando eu me rendi ao Evangelho, eu tinha 17 anos, eu cheguei numa comunidade cristã sem ter lido a Bíblia, nada, e eu comecei a ler a Bíblia vorazmente. Eu me lembro de, depois de 1 ano, a Valéria vai se lembrar disso, ela inclusive namorava um outro camarada. Ai! Agora ele estava em algum lugar do mundo, ele fez... Só sentiu um... Orelha ardeu. Orelha ardeu aqui. E eu me lembro de ter... Mas ela estava na igreja? Ela chegou antes de mim. Ah, tá. E aí eu cheguei, e eu nunca tinha esse negócio de ensinar, nada disso, de falar. Eu era muito tímido. E eu me lembro que uma vez, eu estava 1 ano na igreja, eu lia muito, as pessoas falavam comigo no informal, e eu sempre trazia o assunto para a Bíblia. Sabe aqueles caras chatos? Era eu. Aí... eu lembro de um dia que alguém falou assim, até hoje, né? Que eu ia falar, mas eu segurei. Aí eu lembro que um cara falou assim, lá o líder dos jovens, o Nivaldo, falou assim pra mim: Everton, por que você não leva a mensagem pros jovens esse sábado? Eu tinha 18 anos, 1 ano de igreja. Aí eu falei, nossa, que sem noção, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu tava pensando, peguei minha devocional lá que eu tava fazendo aquela semana e dei uma elaboradinha nela e falei. Eu lembro que quando eu acabei de falar, eu falei uns 20 minutos, entre 20 e 2 horas. E aí eu acabei de falar, e assim, as pessoas começaram a chegar até mim, e elas falavam assim, você está na igreja desde criança, você sempre ensinou, como é que é esse negócio? Eu falei, não, eu comecei a ler a Bíblia faz 1 ano. E as pessoas começaram a dar feedbacks para mim, que eu falei, caramba, eu acho que poderia ser um fiasco, poderia ser um desastre, poderia. Mas parece que no serviço, na coragem, no vamos ver, Deus vai trabalhando com matérias-primas que a gente coloca na mão dele. O problema é quando as pessoas falam, eu não sei qual dom Deus me deu, e aí não sai do lugar. A pessoa fica sendo, não vi, estou aqui orando. E às vezes eu estou falando assim, beleza, orou, legal, agora vai. E a gente fica orando e Deus fala, vai. Mova-se. Puxa vida, hein? Já mandou um momento comercial.
E assim, a gente precisa, às vezes, botar a mão na massa. E é nessa daí que Deus... É nesse momento que a gente fala, vamos ver, vamos fazer, que Deus usa e transforma essa matéria-prima. E Deus, eu acredito que ainda está me formando. Eu acredito que tem muita coisa para eu crescer, melhorar, né? Para tomar o lugar do Ricardo Agreste. Brincadeira. Tem um negócio que a gente preza muito no ministério. Gravando? Não, né? Não, Depois edita. Depois corta essa parte. Ali já conta. Já mandou uma mensagem já. Uma coisa que a gente preza muito no chamado ministerial do pastor é o reconhecimento da comunidade. Mas eu acredito que, de certa forma, isso se dá para outros chamados, para dons, de pessoas que não necessariamente para o ministério pastoral. Então, você se movendo, você servindo, você atuando, você também pode procurar ajuda de pessoas experimentadas, pessoas que já caminharam, que vão vir te falar, pô, cara, nossa, parece que você cuida assim de criança como se fossem seus filhos. Então, isso pode te ajudar a encontrar a sua vocação, seu dom também, onde você pode exercer a sua atuação, né? É algo que a comunidade pode nos ajudar, como família estendida. A gente está chegando no final, mas eu queria perguntar se mais alguém tem alguma pergunta, mais alguém tem algo assim, se alguém está em dúvida se tem essa pergunta ou não, é o momento. Já levantaram a mão, né? Não há hesitação. Daniel, eu queria perguntar, você falou que tem mais ou menos 15 anos, né, que sua turma formou, você hoje é professor, pesquisador na Unicamp, e eu queria perguntar qual o Daniel de hoje, profissional, consolidado, qual conselho daria para o Daniel que acabou de se formar agora? E qual conselho o Daniel de 15 anos atrás daria para o profissional de hoje? Achamos uma entrevistadora. Rapaz, O Dom. que isso, hein, Kézia? Já achamos seu Dom, viu? Entrevistar. Ano que vem... Criticar o Daniel de 15 anos atrás. Ou definir o Daniel de 15 anos atrás, né? Um filho de Deus que colocou sua vida diante dele e através de muitos milagres que Deus concedeu na minha vida, para que eu pudesse chegar até aquele momento dos 15 anos que se passaram, Pô, gente, pergunta difícil, hein? Que conselho você daria assim para... Sim, manter o meu coração humilde, aberto, ensinável, conectado com o Criador, para que eu não me perdesse na minha própria sabedoria, não trilhasse os meus caminhos, mas sim os dele. Porque ele me deu uma história tão bonita até aquele momento, né? Uma história de superação, uma história de milagres que eu já comentei, e que tudo aquilo era para a honra e para a glória dele. Então, um coração humilde, aberto, atento ao mover dele, para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei hoje, mas com o mesmo posicionamento, um coração humilde, porque eu sei que ainda grandes coisas Deus tem para fazer através da minha vida, né? Para a honra e para a glória dele. Eu acho que Deus hoje, agora falando do Daniel de 15 anos depois, a única coisa que eu desejo é que eu não perca o meu coração, né? Que eu não perca a minha mente, que Deus continue no comando da minha vida, que Deus me dê sabedoria. Né? Tiago 4 fala isso, né? Peça. Vocês reclamam que não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Pede para se satisfazer os seus prazeres. Então, peça direito. Eu quero sabedoria, porque eu quero ser um instrumento para a honra e para a glória do meu Deus. E que Deus me abençoe. É isso. É isso aí, galera. Vamos orar pelo Daniel. Ju, você quer vir aqui para a gente orar por vocês? Você ia trazer o Dani e a Isa? Você acha que dormiu?
Eu vou conduzir a gente em oração, mas todos nós vamos orar. Uhum. Então eu queria se vocês colocassem em pé. Só a Jussara, a mulher Daniel, uma salva de palmas para ela, por favor. Ai, ai. Daniel, filho, o filhão e a Isa, sobrinha. Deus, como nós somos gratos ao Senhor pela vida dessa família tão especial na nossa comunidade. Nós sabemos que há tantas tão especiais assim, que o Senhor colocou ao nosso lado e muitas vezes não temos o privilégio de conhecer pela nossa pressa, pelo nosso conforto. E o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer essa família hoje. Deus, obrigado pela vida desses irmãos queridos, pela Jussara, pelo Daniel filho. Obrigado porque o Senhor tem abençoado essa família de uma maneira muito especial. Obrigado pela história deles. Obrigado porque o Senhor, na sua imensa sabedoria, soberania, graça, tem conduzido a história deles e hoje tem nos dado esperança, um direcionamento, tem nos alertado para coisas importantes a respeito da nossa própria vida a partir da instrumentalidade desse irmão querido. Que o Senhor os abençoe de maneira muito especial. Há muitas coisas ainda que eles vão viver enquanto família, enquanto profissionais, enquanto servos. E a nossa oração é para que o Senhor os guarde, os livre, os abençoe e traga ao teu reino um pouco mais do teu reino através da vida desses irmãos, através da vida, da experiência, das palavras, do serviço. Que o Senhor os use de maneira muito especial na nossa vida, na vida de outras pessoas, e que o Senhor continue, Deus, a fazer de uma família assim, pessoas que nos inspirem a buscar, a nos tornar aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos. Obrigado pela multiforme graça do Senhor espelhada, refletida na sua comunidade, uma comunidade heterogênea, feita por pessoas diversas e diversificadas, e que tem nos abençoado. Por favor, continue, Deus, a nos abençoar dessa maneira, a nos enriquecer com a sua presença, a sua graça, se materializando através de pessoas tão especiais como o Daniel que nós conhecemos hoje. Que o Senhor nos abençoe, seja com a gente nessa noite, em tudo que formos fazer, com a nossa vida, nosso corpo, nossa mente, nos dando energia e força para aproveitarmos da melhor maneira possível o tempo que ainda teremos aqui. Nós oramos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.